Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as 3 revelações. Revelações espirituais. Com a inteligência que Deus nos dotou, nós, os seres humanos, fazem descobertas e tomamos assim contato com a realidade universal, tanto a material como a espiritual, passando a conhecer e entender processos e finalidades. Assim vamos progredindo sempre. O entendimento que nós muitas das vezes não podemos alcançar por nós mesmos nos é proporcionado pela providência divina através da revelação, que quer dizer revelar, tirar de sob o véu. As revelações espirituais se fazem assim, através de médiuns, missionários, que servem de intermediários para os bons espíritos, transmitirem assim a nós as leis de Deus. No Velho Testamento são chamados de profetas, que é igual porta-vozes, anunciadores. Por espíritos superiores, que encarnam na Terra especialmente para esse fim, e são proporcionados de acordo com o estado evolutivo dos povos a que se destinam, a fim de poderem ser aceitas e assimiladas. Ao longo da história da nossa humanidade, os povos têm recebido revelações espirituais adequadas à sua época e à sua gente. Todas essas revelações são respeitáveis e basicamente concordamos nas verdades fundamentais. Deus, imortalidade, justiça divina e fraternidade. Para os cristãos e à luz do Espiritismo, identificamos 3 grandes revelações que vieram dar a nós, criaturas aqui da Terra, um sucesso harmonioso e progressivo dos ensinos, o melhor conhecimento espiritual que possamos ter e que seja possível para nós assimilarmos agora. Essas 3 revelações são a mosaica, a cristã e a espírita. Primeira revelação, a de Moisés. Foi feita aos hebreus, através de Moisés, cerca de 1.300 anos antes da era cristã. A humanidade já havia atingido nessa época um plano de evolução mental, capaz de encarar o universo como um processo total de uma maneira global. Daí, a revelação de Moisés destaca-se pela ideia de um Deus único, que é o monoteísmo, e providencial, que criou o mundo todo, todos os seres por eles vela. Foi uma revelação de importância fundamental para o desenvolvimento da civilização humana. Entretanto, como condutor de um povo e com o fito de coibir a série de abusos e desregramentos que apareciam naquele tempo, Moisés estabeleceu leis morais, religiosas, políticas, civis e até preceitos de higiene. O mesmo fizeram, de certa forma, os profetas, hebreus que depois dele ajudaram a entender, corrigir e fixar assim os ensinamentos espirituais da revelação mosaica. Não se pode, pois, encarar todo o sistema esboçado por Moisés e os profetas do Velho Testamento como verdade inconteste e originária de fonte divina e eterna. É imperioso fazer-se na revelação mosaica uma delimitação entre a parte divina, que é mutável e eterna, é imutável e eterna, e a humana, reformável e transitória. A lei civil ou disciplinar de Moisés. As leis civis variam de acordo com os costumes e o caráter de cada povo, modificando-se assim com o tempo. As leis civis de Moisés visavam orientar a vida na comunidade hebraica, de então incutir assim hábitos de higiene, evitar mescla dos seus costumes como dos povos bárbaros. Algumas eram boas, outras não. Como médium, antigamente conhecido como profeta, Moisés tinha a incumbência de guiar o povo de Israel à terra prometida e atuava transmitindo as instruções do mais alto. Como chefe político,
civil e militar, porém, era muito zeloso da unidade nacional e religiosa do seu povo e dava ordens, nem sempre de acordo com a inspiração superior. Assim, não podem ser de inspiração divina algumas das suas ordenações que já examinamos, assim, pode-se dizer, na Bíblia. Ainda menos divina é a terrível e longa maldição anunciada para quem não quiser ouvir a voz do Senhor teu Deus e não guardares e praticares todas as suas ordenações e as cerimônias que hoje são prescritas. Vamos ver isso escrito lá no Deuteronômio, todo o capítulo 28. Por isso, entre as leis civis que Moisés estabeleceu, vamos encontrar a velha pena de Tobit. Pena igual ao crime, no olho por olho, dente por dente. E a proibição do intercâmbio com os mortos, que estava sendo feita de um modo abusivo e para fins materiais, egoístas e imediatistas. A lei divina na revelação mosaica, bem diferente das leis civis de Moisés, é a lei divina, de que ele foi porta-voz. Lá está condensada no Decálogo, os 10 mandamentos, a moral natural básica e invariável em todos os tempos e povos. Vamos relembrar que esses 10 mandamentos, tais quais estão em Êxodo, no capítulo 20, versículos de 1 a 17, e Deuteronômio, no capítulo 5, os versículos de 6 a 21, e notaremos que os 4 primeiros deles regem a relação da criatura para com Deus, e os demais para com os seus semelhantes. Primeiro, não adorar outros deuses. 2, não idolatrar, não fazer imagem nem figura para adoração ou prestação de culto. 3, não tomar o nome de Deus em vão. 4, guardar o dia de sábado. 5, honrar pai e mãe. 6, não matar. 7, não adulterar. 8, não roubar. 9, não dizer falso testemunho. 10, não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar nenhum dos seus bens. A revelação mosaica anuncia a vinda do Messias e, com isso, faz a relação do seu próprio conteúdo com a revelação que viria posteriormente em sequência. Os profetas também anunciaram a vinda de Moisés, do Messias. A segunda revelação, a de Jesus. Cerca de 1.300 anos depois, o povo hebreu já evoluíra um pouco mais sob a lei de Moisés e os profetas e precisava de uma nova revelação. É então que fora previsto, vem o Messias, Jesus, para lhe trazer os novos ensinamentos espirituais. Pregava Jesus como quem tinha autoridade e não como os escribas. No Sermão da Montanha proclamava: ouvistes que foi dito, fazendo menção aos ensinos antigos. Eu, porém, vos digo, e ministrava os novos ensinamentos. Para alguns, Jesus estaria contrariando as leis divinas anteriormente reveladas por Moisés e pelos profetas. Jesus assim esclareceu: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. De fato, ele não derrogou a parte divina e moral da lei já revelada, pois uma revelação verdadeira não anula princípios básicos que as anteriores ministraram. Mas a parte humana, suscetível de ser alterada, essa ele enfrentou, reformou, revogou e combateu. Para dar verdadeiro cumprimento às leis divinas, Jesus teve de, primeiro, descomplicar o ensino da lei, as prescrições inúmeras confundiu o povo, relembrando e resumindo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como está lá em Mateus, no capítulo 23, versículos 36 a 40. 2. Passar a instrução do aspecto controlador, não fazer, para o realizador positivo, fazer. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. 3. Retirar os acréscimos que tinham sido feitos pela má-fé ou ignorância.
doutrinas que são preceitos de homens. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está lá, em Mateus, no capítulo 15, versículo 9 a 13. 4. Corrigir as más interpretações mostrando o verdadeiro sentido dos ensinamentos. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E está lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 27. 5. Desenvolver e adaptar os ensinos ao grau de maior adiantamento moral do povo, estimulando uma conduta mais evoluída, onde se orientava: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Propõe amar ao inimigo, fazer-lhe o bem e orar por ele. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 43. 6. Estender a mensagem a todas as criaturas, não apenas aos hebreus. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Está em Jó, no capítulo 10, versículo 15. Explica que começava uma nova fase da evolução, porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. Agora, cada qual tinha de se esforçar por entender a vontade divina e agir de acordo, voluntariamente, não por imposição. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 e 13. E aí vem o anúncio do Consolador. Tendo ensinado tanto Jesus, ainda não pôde dizer tudo declaradamente, muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não as podeis suportar ainda. Está lá em Jó, no capítulo 16, versículo 12. Era preciso aguardar maior amadurecimento do espírito humano e que progredisse no conhecimento científico. Pediu a ele: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecerás, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, palavras de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho vos dito. Essas palavras de Jesus estão em Jó, no capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Era o anúncio de uma sequência na assistência e revelação espiritual para a humanidade futuramente. Façamos um parênteses aqui e vamos analisar o Consolador prometido por Jesus. Consolador é igual paraclito, advogado, defensor. Do grego paracletos, igual chamado para junto de. Traduzido para o latim, advocatus, é igual chamado para junto de, a fim de assistir, assessorar, instruir como falar e agir, acompanhar e defender. Está lá no livro Sabedoria do Evangelho, no volume 8, na página 14. O Consolador não é Jesus. Ele mesmo assegura que é outro. Nem é uma pessoa, mas elemento espiritual. Justamente por isso poderá ficar eternamente com os discípulos. Nem é qualquer espírito, mas o Espírito de verdade, Espírito Santo. O mundo não o pode receber porque não o vê nem o conhece. Muito apegados à matéria, a maioria das pessoas não creem no Espírito, não se interessam pelas coisas espirituais e, em consequência, nada sabem da vida imortal nem dos espíritos habitantes de um plano invisível. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Apóstolos já sabiam da vida espiritual e contavam com a assistência dos bons espíritos. Quando o Consolador vier, vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Do que Jesus falou, muita coisa iria sendo esquecida. Normal isso?
vos ensinará todas as coisas, ou ainda vos guiará a toda a verdade. O que não for entendido, o que for interpretado erroneamente pela ignorância ou pela má-fé que teria sido omitida ou deturpada. E vos anunciará as coisas que hão de vir. É o progresso do conhecimento humano. Ensejaria assim novas revelações e melhor explicação daquilo a que Jesus apenas aludira por alto. E aí vem a terceira revelação, que é a do Espiritismo. À luz da codificação kardeciana, reconhecemos no Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, esse Consolador prometido. A terceira revelação, revivência e continuidade do cristianismo. Argumentam alguns, o Consolador já não se manifestou no dia de Pentecostes? Sem dúvida. Os Espíritos do Senhor se manifestaram então gloriosamente, através da mediunidade dos apóstolos, em meio a efeitos físicos, sonoros e luminosos, além da psicofonia, falando sobre as grandezas de Deus, e no idioma natal de cada um que ali se encontrava, que é chamada de xenoglosia. Mas não se manifestaram apenas nesse dia. Os Espíritos do Senhor continuam se comunicando, conforme a promessa feita por Jesus, onde ele dizia: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei com elas. Posteriormente, porém, os que haviam assumido a liderança dos agrupamentos cristãos impediram o intercâmbio mediúnico e não havia mais ambiente para a manifestação do Consolador. Por isso, em meados do século XIX, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, produzindo fenômenos, prodigalizando ensinamentos. E, em 1857, no dia 18 de abril, codificado por Allan Kardec, o Espiritismo surge, da revelação dos espíritos superiores, apoiando-se na comprovação pelos fatos. Ensina a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corpóreo, sem nada de maravilhoso ou sobrenatural. E quem somos, de onde viemos, porque estamos na terra e para onde iremos. Também não vem destruir a lei divina, revelada através de Moisés e os profetas, nem a que Jesus ensinou. Pelo contrário, recorda tudo isso, mas expurga os acréscimos indevidos, corrige a má interpretação, as penas eternas, proibição do intercâmbio e etc. E desenvolve completa e explícita o perispírito, reencarnação, lei de causa e efeito e a evolução. Ele me glorificará, disse Jesus. Jesus ainda falando sobre o Consolador, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E o Espiritismo recebe de Jesus a verdade que ele já deixara na terra. Mas o que não pudera dizer antes e do mais alto, envia agora em continuidade. Recebe de Jesus e anuncia a todas as criaturas sem nada impor, convidando ao exame pela razão como Jesus fazia. Ouça quem tem ouvidos para ouvir e veja quem tem olhos de ver. Apresenta-se em tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, para atender a todas as possibilidades e necessidades do pensamento e da ação humana. Faz a aliança da ciência e da fé, mostrando que são as duas alavancas da inteligência humana, revelando uma, as leis do mundo material, e a outra, as do mundo moral, não precisando, pois, contradizer-se, pois essas leis têm o mesmo princípio de Deus, antes devendo se apoiarem mutuamente. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Assim, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Nele se conjugam a revelação divina de iniciativa dos Espíritos
e a elaboração humana, a pesquisa, a análise, as conclusões e a aplicação. Mas também o Espiritismo ainda não disse tudo o que há para se saber espiritualmente. Nem o poderia fazer, pois a humanidade continua em progresso. A revelação espírita tem, portanto, um caráter progressivo, admitindo modificar-se se em algum ponto houver erro, e aceitando as novas verdades comprovadas que vierem a ser reveladas. Está lá em Kardec, na Gênesis, no capítulo 1, versículo 55. Item. Caráter principal de cada uma das revelações. Na revelação mosaica é a ideia da justiça. Na revelação de Jesus é o amor. Na revelação do Espiritismo é a verdade consoladora. Entretanto, se a primeira revelação pode ser personificada em Moisés e a segunda em Jesus, a terceira sendo dos Espíritos, o ensino não se centraliza na pessoa de Kardec, que é somente o seu codificador, que é um trabalho que executou com uma extrema dedicação, com muita eficiência e fidelidade. E assim, esperamos que tenham gostado dessa série que eu fiz de vídeos sobre a nossa doutrina espírita, finalizando com as 3 revelações. Beijam em seus corações e fortaleçam-se no vigiai e no orai, para que possamos sair vencedores desse momento tão difícil que estamos passando. Que assim seja.